seguir na sequência do nosso programa, e eu já quero receber a nossa convidada. Ela já nos ouve, já pode conversar conosco, já está agora nos vendo também. Eu quero receber aqui com muito gosto e já ao mesmo tempo dizer a Aline. Aline, vou te pedir depois a pronúncia do teu sobrenome, por favor, tá? Mas eu quero dizer que eu tenho te acompanhado nas diversas emissoras do Brasil. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela exposição que você tem feito deste tema, da forma como você tem feito também, trazendo informações importantíssimas, e por tudo que tenho visto e ouvido das suas participações, informações preciosas, precisas, que de fato trazem a verdade. Seja muito bem-vinda, Aline, boa tarde, você está direto de Israel, tudo bem? Boa tarde, na medida do possível, contando tudo o que está acontecendo aqui em Israel. Estou falando com vocês diretamente de Jerusalém, e o meu sobrenome é Shefkes, então Aline Shefkes. Shefkes. Muito obrigado. Aline, você já tinha um trabalho importante nas redes sociais, no YouTube, falando sobre Israel, sobre a cultura, é isso? Sim, então eu tenho um canal no YouTube que se chama Israel com Aline, e ele surgiu por volta de 3 anos e meio atrás. A gente visita diferentes locais em Israel, principalmente locais históricos e bíblicos, e a gente tenta mostrar as maravilhas de Israel, os locais santos. E realmente é um canal dedicado a mostrar o lado positivo e bonito de Israel, que eu acredito que é a maior parte do país, mas infelizmente nesses últimos 11 dias a gente tem se dedicado a falar um pouco mais da realidade do triste atual conflito entre Israel e os terroristas do Hamas. Há quanto tempo você vive em Israel? Eu também já havia acompanhado o teu trabalho, mostrando justamente Israel. Há quanto tempo você está aí e qual é a sua religião? Eu moro em Israel há 15 anos, eu sou de religião judia, então eu cresci no Brasil, mas em uma família judaica, e eu migrei para Israel. Eu vim para cá em 2007, mas oficialmente realmente me mudei, como a gente diz, de Mala e Cuia, em 2009 para Israel. Olha, na nossa conversa agora chega aqui o Dr. Eloy Galvão, ele é médico cirurgião, está sempre aqui conosco no programa também, vai estar nos acompanhando. O senhor pode conversar com a Aline também, doutor. Seja bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Ronaldo da Silva, meu amigo, não pode faltar. Aline, parabéns pela sua divulgação para nós brasileiros que não conhecemos a história. Infelizmente, a nossa história, que é bonita também, não tanto quanto a Israel, que tem muito mais, tem milênios, né? Mas nós não conhecíamos o Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha. E você nos apresentou de uma forma extremamente, que deixou os gaúchos orgulhosos, honrados, orgulhosos, né? Esse gaúcho, esse brasileiro que, se não me engano, 1947, né? Foi a decisiva voz para a criação do Estado de Israel. Então, parabéns e obrigado. Exatamente, eu sou gaúcha também, de Porto Alegre. Oswaldo Aranha era de Alegrete, mas ele foi realmente uma peça fundamental, um brasileiro que mudou a história do mundo e ajudou na criação do Estado de Israel em 29 de novembro de 1947. Então, ele realmente merece uma homenagem aqui em Israel, a praças com o nome dele, ruas com o nome dele. Realmente o carinho e a relação do povo de Israel com o povo brasileiro é grande, e eu acho que está crescendo ainda mais nos últimos anos. Aline, nós, Brasil, estamos novamente à frente de um importante cargo na ONU, e espero que novamente o Brasil tenha um desempenho, né, a favor da paz, a favor da justiça em todos os aspectos no mundo. Deu uma justa e correta contribuição novamente, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente se orgulha, e você foi a voz que levantou esse orgulho, né, daqueles que não conheciam, como eu, não conhecia esses detalhes, estamos na expectativa de que novamente a gente se orgulhe no Brasil durante essa passagem à frente da Organização das Nações Unidas. Sim. Aline, agora eu queria saber de ti o seguinte, antes da gente chegar agora em notícias da atualidade, eu gostaria de saber, você conhece tão bem a história, com todo o seu poder de síntese também, para que a gente possa entender até essa disputa que existe aí.
A quem pertence esse território que está agora exatamente como o centro dessa disputa? A faixa de Gaza. Ela pertence de fato a Israel? Ela pertence ao povo palestino, ao povo árabe? Que síntese você poderia fazer isso para a gente? Porque hoje a gente tem visto surgirem no mundo vozes e pessoas simpatizantes à causa palestina, achando injusto que Israel não tenha cedido a eles ainda este reconhecimento por essa faixa de terra. Então, a faixa de Gaza ela mudou de mãos em mãos muitíssimas vezes ao longo da história. Se a gente voltar nos tempos bíblicos, por exemplo, a faixa de Gaza ela pertencia aos filisteus. Uma coisa importante também destacar, os filisteus bíblicos e os palestinos, eles não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Os filisteus eram um povo de origem europeia que conquistou Israel e foram expulsos depois. Os palestinos atuais, eles são descendentes de árabes, eles são semitas, quer dizer, eles saíram da Península Arábica, são descendentes, biblicamente falando, de Ismael, o filho de Abraão com Agar. Então, essa região passou muitas vezes de mão em mão. Em 1948, essa região, a faixa de Gaza, ela foi conquistada pelo Egito. Em 67, ela foi conquistada pelo Estado de Israel. E aí, nos anos 70, Israel começou com um plano que se chama Terras por Paz. E Israel começa a entregar territórios em troca de paz. O primeiro país que faz esse acordo é o Egito. Israel ganha territórios de volta. E depois Israel faz isso também com os palestinos. Israel entrega a maior parte da faixa de Gaza para os palestinos nos anos 90. E em 2005, Israel se retira unilateralmente de Gaza. E por isso, quando as pessoas falam de uma ocupação israelense de Gaza, as pessoas estão atrasadas, pessoal. As pessoas estão quase 20 anos atrasadas. Em 2005, Israel retirou todos, mas todos os judeus e israelenses, tanto civis e militares, de dentro da faixa de Gaza. Entregou 100% da faixa de Gaza para os palestinos. Então, isso é muito claro, pessoal. Não existe ocupação israelense em Gaza. Houve até 2005, desde 2005 não há. O que sim aconteceu, que a tragédia que a gente está vendo agora é um resultado disso, é que em 2007 um grupo terrorista tomou o poder da faixa de Gaza e eles, desde 2007, oprimem o povo palestino. Eles roubam ajuda humanitária, eles pegam toda a infraestrutura de Gaza e investem na guerra contra Israel, e eles causam um sofrimento muito grande para a população palestina, e por isso as fronteiras entre a faixa de Gaza e Israel, elas existem, mas elas são limitadas à circulação, e também o Egito, que tem medo da influência terrorista do Hamas, também limita a fronteira entre o Egito e a faixa de Gaza. Então não existe ocupação, mas não existe ocupação de Israel, mas sim existe ocupação do Hamas na faixa de Gaza. Eles realmente causam muito sofrimento, muita dor para o povo palestino, e também a gente está vendo agora para o povo israelense. No seu entendimento, a que se deve tão pouco conhecimento sobre essa verdade? Infelizmente, as pessoas, eu acho que são um pouco simplistas quando falam na mídia. Agora eu estou vendo, desde que começou essa guerra, as pessoas estão se fazendo perguntas um pouco melhores e buscando o assunto um pouco a fundo, mas eu acho que as pessoas tentam fazer tudo simplista. É de um lado Israel, do outro lado Palestino, todo mundo se odeia, todo mundo se mata. Não, não é assim. Existem dois territórios palestinos. A faixa de Gaza é um território palestino, a Cisjordânia, ou melhor dizendo, a autoridade palestina dentro da Cisjordânia é outra. Existem dois governos com dois objetivos diferentes. E as pessoas tentam colocar, às vezes, o Hamas e a causa palestina no mesmo saco, e não são. O objetivo da autoridade palestina e da causa palestina é a criação do Estado palestino, que é uma causa justa. A população palestina precisa viver de uma maneira digna. Porém, o Hamas, ele não busca a criação do Estado palestino. O Hamas, ele busca a destruição do Estado de Israel. O próprio estatuto do Hamas fala, o objetivo deles é uma guerra santa, uma jihad contra judeus e cristãos, e a substituição de toda a região por um grande califado islâmico. Por isso, quando vocês pensarem no Hamas, pensem que a ideologia deles é quase a mesma que o Estado Islâmico, e por isso a gente está vendo também que as táticas que eles usam
são muito parecidas. Infelizmente, a gente viu durante anos o Estado Islâmico decapitando pessoas, queimando pessoas em jaulas e fazendo atrocidades que agora também estão acontecendo, que também aconteceram, na realidade, agora já terminaram, graças a Deus, mas que também aconteceram no sul de Israel, as mesmas táticas do Estado Islâmico e do Hamas. Aline, está causando em vocês, povo judeu, o povo israelense, estupor de ver esses movimentos mundo afora em apoio ao Hamas, talvez por confundir o Hamas com os palestinos? Exatamente, quer dizer, é muito triste ver as pessoas apoiando o Hamas, porque as pessoas que querem ajudar os palestinos, às vezes por falta de informação, elas acabam apoiando o Hamas e assim elas acabam oprimindo ainda mais os palestinos. A ajuda humanitária que é enviada para a faixa de Gaza, para ajudar a população necessitada, ela é usada para oprimir a população. Então, infelizmente, às vezes de boa vontade, as pessoas realmente enviam isso. Então, por exemplo, 2 milhões de euros foram enviados para a autoridade, 2 milhões de euros foram enviados para a faixa de Gaza, para ser usado em encanamento de água. O Hamas simplesmente pegou e roubou esses encanamentos e usaram para lançar mísseis contra Israel. Então, as pessoas têm que entender, se elas querem o bem do povo palestino, elas precisam ser contra o Hamas. E é triste ver as pessoas realmente misturando isso, porque, no final das contas, quem mais sofre com essa desinformação são os próprios palestinos. Aline, me esclareça uma dúvida que eu acho que é de muita gente que está agora nos ouvindo e lhe vendo. Você falou da Cisjordânia, que é um território palestino, que é, no mapa a gente observa, paralelo ao Estado de Israel, não é isso mesmo? Paralelo, tu diz geograficamente? Paralelo geograficamente. Eles estão lado a lado, é isso? Sim, então a gente tem que lembrar que Israel é um país pequeno. Israel... Tamanho de Sergipe. Tamanho de Sergipe, quer dizer, Israel é um país pequeno, tudo aqui é próximo. Sim. Então, existe um território que parece um B, um formato de B virado. Isso. Que ele está no centro do país, na realidade, no centro de Israel, ao leste de Israel, no centro. Essa região se chama a Cisjordânia. Isso. E dentro da Cisjordânia existe uma divisão entre zona A, B e C. Isso é parte dos acordos de paz entre Israel e a autoridade palestina. Esses acordos de paz começaram nos anos 90. A zona A e a zona B são zonas de autoadministração palestina, o que a gente chama de autoridade palestina, e a zona C é a zona de controle israelense dentro da Cisjordânia. Entendi. Mas então o relacionamento diplomático é bom. Não tem essa animosidade que tem na faixa de Gaza, a ponto de a gente nunca viu, acho que o mundo nunca viu, só em filme, terrorista de parapente, porque aquilo tem que ter um treinamento. Quem treinou esse exército agressor? É uma pergunta que fica no ar. Então, quando a gente fala da causa palestina, a gente tem que olhar realmente para a autoridade palestina. Hoje em dia, quem governa é um partido chamado Fatah, e o objetivo deles realmente é a criação de um Estado palestino. Obviamente, eles não são perfeitos, como também o governo de Israel não é perfeito, mas o objetivo deles, no final das contas, é a criação do Estado palestino, e eles têm acordos de paz com Israel. Esses acordos de paz precisam continuar avançando, eles estão empacados há vários anos, mas existem acordos de paz, existe cooperação econômica, existe cooperação civil, existe até cooperação militar. A polícia palestina e a polícia da autoridade palestina e a polícia de Israel, elas trabalham em conjunto. As pessoas acham que aqui é uma guerra, não. A Cisjordânia é um território pacífico. Obviamente, há alguns pontos mais problemáticos, mas eu, por exemplo, como guia, eu trabalho tanto dentro da autoridade palestina como dentro de Israel. A gente tem uma circulação muito grande de pessoas passando entre a autoridade palestina e Israel todos os dias para ir trabalhar. Então, realmente, não reflete a realidade. E eu vou te pedir para te responder, fazer de novo a tua pergunta, que eu mudei o assunto, desculpa.
Não, não mudou não, é isso Sim, mesmo. Eu sim. queria saber o relacionamento diplomático entre Israel e o território da Autoridade Palestina, Cisjordânia. E a outra coisa que eu fiquei curioso é que a gente viu, durante os vídeos que a gente recebeu de pessoas que filmaram os agressores, né, o Hamas atacando, um exército, acho que dezenas de homens armados de parapente. Olha, eu sei que para você dominar um aparelho daquele, que é um paraquedas com motor, você precisa de um bom treinamento. Quem treinou isso foi dentro da própria Palestina, ou a gente pode supor que houve ajuda para que essas coisas incríveis, tipo James Bond, aconteça? 007. E aí eu já emendo, Aline, com outra pergunta. Há outros atores possivelmente por trás desse ataque do Hamas? A pergunta e a resposta é a mesma resposta para os dois. Quem está por trás de tudo isso é o Irã. Vamos deixar bem claro. E com qual interesse, né? O Irã, ele é um país, uma teocracia islâmica, que eles buscam, outra vez também, a criação de toda a região como um grande Estado Islâmico. A gente, no caso, eles buscam xiita, aqui a região é sunita, mas eles veem judeus e cristãos como inimigos. Eles não aceitam a autodeterminação judaica ou cristã na região. 70% dos fundos do Hamas têm origem no Irã. E não é só a questão de fundo de dinheiro, eles também fazem um treinamento muito grande, porque como é que tu transforma encanamento de água em mísseis? Isso precisa de uma tecnologia enorme, precisa saber fabricação de armas. Então, o Irã, ele realmente, ele financia o terrorismo do Hamas, eles também preparam eles militarmente. Também no sábado, nesse dia terrível, sábado, quando houve esse grande ataque contra Israel, o Irã ajudou fazendo o ataque cyber simultaneamente. Então, o Irã ataca diretamente Israel, mas não com mísseis, e sim de uma maneira cyber há muitos anos. E, infelizmente, o Irã também não ataca só Israel. Eles financiam o terror em muitos locais aqui do Oriente Médio. Então, o grande desestabilizador do Oriente Médio hoje em dia, infelizmente, é o Irã. E a gente vê que o Irã causa sofrimento também do próprio povo. A gente vê a necessidade do povo iraniano, não tanto como Gaza, obviamente, mas a gente vê que o povo iraniano está com problemas econômicos muito sérios, falta emprego, falta dinheiro no Irã. Enquanto a população deles passa necessidade, o Irã ainda tem a cara de pau de roubar dinheiro do Irã para mandar para o Hamas. Então, eles estão mais preocupados em causar a morte e o terror de populações inocentes de toda a região do que cuidar dos próprios filhos deles. Aline, você trouxe agora algo aqui extremamente preocupante para todos nós. O grande intuito do Irã é tornar toda esta região islâmica e varrer judeus e cristãos. É isso? Exatamente. Quando as pessoas falam do conflito, do terrorismo do Hamas, ou do Estado Islâmico, ou da Al-Qaeda, pessoal, o primeiro objetivo deles é a destruição de Israel, mas o segundo é também o cristianismo. A gente pode ver o que está acontecendo com a comunidade cristã de dentro da faixa de Gaza. Tem que lembrar que essa região, toda a região, tanto a Terra Santa, Israel, Jordânia, Cisjordânia, a faixa de Gaza, tem cristãos vivendo aqui desde os tempos antigos. Literalmente, desde os tempos de Jesus, tem cristãos vivendo aqui, e os cristãos que viviam dentro da faixa de Gaza foram perseguidos. Muitos mortos, e a comunidade cristã da faixa de Gaza quase desapareceu. Judeus não tem mais lá dentro e praticamente não tem mais cristãos. A gente viu que quando o Hamas, eles lançam mísseis contra Israel, esses mísseis eles não têm uma mira precisa. Eles lançam com o objetivo de causar terror. Eles lançaram mísseis contra Jerusalém, pessoal. Nada impede esse míssil de cair em cima da igreja do Santo Sepulcro. Nada impede esse míssil de cair em cima da mesquita de El-Aqsa. Nada impede de cair no Muro das Lamentações. Um dos mísseis que eles lançaram caiu em Belém. Pessoal, Belém é uma cidade santa, uma cidade bíblica. Foi atacada por mísseis. E a propósito, Belém hoje em dia
está na autoridade palestina, ela foi atacada pelo Hamas, pelos terroristas. Então, a gente tem que entender que essa não é uma luta do povo de Israel, essa não é uma luta dos judeus, essa é uma luta dos judeus, dos cristãos, do Ocidente como um todo, contra o extremismo radical de grupos terroristas. E, infelizmente, o mundo tem que acordar para isso, porque senão vai ser tarde demais. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Eu vi um comentário, uma entrevista, eu não sei até que ponto é verídica, mas é uma pessoa, um professor interrogando uma autoridade do Islã. E ele dizendo, falando a respeito da palavra infiel. E ele se sentiu incomodado e ele perguntou para os muçulmanos quem são os infiéis. Aí ele diz, aqueles que não são muçulmanos. Então, o mundo todo é infiel, é isso mesmo? Então, a gente tem que lembrar que existem diferentes interpretações dentro do Islã. O problema não é o islamismo, o problema não são os muçulmanos, o problema é a interpretação radical, que é justamente que o Hamas, o Estado Islâmico, a Al-Qaeda fazem. Eles pegam trechos do Corão e interpretam da maneira mais radical possível. Entendi. E eles usam essa palavra guerra santa, jihad, que existe dentro do Alcorão, e levam ela ao pé da letra. Entendi. E por isso a jihad é contra todos aqueles que não creem no Islã. Isso inclui a mim, isso inclui também, imagino que quase todos os ouvintes que estão agora conosco. Sim. Aline, agora a gente passando para esses dias e o dia de hoje e as coisas que têm acontecido aí, como você vê o passar dos dias? A guerra está indo realmente numa crescente e isto o quanto preocupa, há algum receio quanto a isto, a preocupação cresce também quanto aos reféns. Que você pode nos dizer sobre tudo isto? Então, primeiro, acho que o primeiro choque inicial foi muito, muito terrível. Eu acho que o primeiro momento foi realmente aquele primeiro ataque, o massacre de crianças, pessoas queimadas vivas. Quer dizer, o que aconteceu no primeiro dia, eu acho que foi o pior. Não é pelo número de vítimas, mas sim pela crueldade. Eu não quero compartilhar com vocês as crueldades, porque é realmente traumatizante. Estou tentando, por estar grávida, me poupar também de olhar as piores imagens, mas realmente foi um massacre realmente horrível. Uma coisa que é importante também destacar é que não existe uma ameaça existencial para Israel. Para todo mundo que está aqui, para todo mundo que entende um pouco da geopolítica e de questões militares, a gente entende que Israel vai prevalecer nesse conflito. É difícil, se pode dizer Israel vai vencer essa guerra, mas eu não gosto de usar essa palavra vitória, porque eu acho que ninguém vence em guerra. Mas Israel vai prevalecer nesse conflito, Israel vai continuar existindo, Israel vai voltar a ser o país lindo e seguro que era há 2 semanas atrás. É realmente uma questão de tempo. E a pergunta é se esse conflito vai ser uma questão de dias ou de semanas. A gente não sabe, talvez a cúpula do governo saiba melhor que eu, mas a gente não sabe quanto tempo esse conflito vai durar. E qual vai ser o resultado final, porque o objetivo é exterminar os terroristas do Hamas e entregar a faixa de Gaza aos seus donos legítimos, a autoridade palestina, o povo palestino, para que eles possam, no futuro, ter o seu Estado, para que eles possam, no futuro, viver em paz. Mas é realmente muito difícil de lutar contra terroristas, já que eles usam escudos humanos, eles estão bloqueando a saída da população civil de Gaza, do norte de Gaza, que é a zona onde eles se escondem. Então eles estão guardando junto com eles população civil, e eles também estão usando as pessoas sequestradas de Israel como escudos humanos. E entre os 200 sequestrados, pessoal, tem judeus e cristãos, tem cristãos nas mãos do Hamas, tem pessoas de diferentes nacionalidades sequestradas, não só israelenses. O bebê mais jovem sequestrado tem 10 meses de idade, e a pessoa mais idosa, pelo que eu vi, tinha por volta dos 85 anos. Então, a gente, infelizmente, não sabe o estado da maior parte dessas pessoas sequestradas. Eu oro para que eles voltem em paz e que eles voltem bem, mas, infelizmente, a gente sabe a crueldade do Hamas e a falta de amor
ao próximo, literalmente falta de amor ao próximo, a gente não sabe se esses reféns vão conseguir voltar e se eles vão voltar vivos. Se ainda todos estão vivos. Sim. Aline, nesses últimos dias a gente tem visto todos os esforços diplomáticos, o representante do governo americano, Antony Blinken, está aí, amanhã chega o Joe Biden, o representante da União Europeia está aí, a gente está vendo uma grande mobilização diplomática. É possível que Israel, através desses negociadores, esteja também... eu vou usar o termo negociando com o Hamas a libertação desses reféns de alguma forma. A gente sabe que isso se dá sempre em troca, não é? Mas é possível que, mesmo nada revelado, mas esteja acontecendo essa negociação, porque precisaria também de que fosse sigilosa, pela liberação dos reféns, que eu acho que é o que mais aflige nesse momento a população israelense. E também o que aflige é que Israel precisa continuar se defendendo e atacando e atingindo também reféns lá na faixa de Gaza. Você acredita nisto? É realmente uma situação muito, muito complexa. Obviamente a gente sabe que existem esforços acontecendo para negociação, mas o Hamas não tem interesse nenhum de devolver por boa vontade essas pessoas sequestradas. Quando a gente fala das negociações, eles provavelmente estão negociando os estrangeiros que estão entre esses reféns, talvez as crianças, mas a maior parte dos israelenses, eles não têm interesse em devolver para Israel. A única maneira de Israel realmente tentar fisicamente resgatar essas pessoas, se não for por um acordo que o Hamas não tem interesse, outra vez, é entrar em uma maneira terrestre dentro da faixa de Gaza, mas a gente sabe que isso vai causar muitas mortes, tanto de soldados israelenses como pessoas da faixa de Gaza que estão sendo usadas como escudos humanos. Talvez os próprios reféns morram em um confronto. Então é muito difícil a gente realmente saber como isso vai se dar. E a gente está vendo o apoio das lideranças do mundo, mas para vocês terem uma ideia de como o Hamas está lidando com isso, nós tivemos o chanceler alemão chegando hoje em Israel, e quando ele estava em Tel Aviv, o Hamas lançou uma bateria de foguetes. Eles lançaram uma grande quantidade de mísseis contra Tel Aviv. Eles literalmente lançaram mísseis contra o chanceler da Alemanha em Tel Aviv, que teve que fugir e ir para um abrigo antibombas. Quer dizer, o Hamas não está bombardeando só a população israelense, eles estão bombardeando o grande líder atual da Alemanha, sabendo que ele estava lá. E isso é uma mensagem não só para o povo de Israel, isso é uma mensagem para o povo da Alemanha. A gente está disposto a matar não só os israelenses, a gente está disposto a matar também o mundo todo, inclusive o chanceler, quer dizer, o equivalente ao presidente da Alemanha. Aline, nessa hora de dor para o povo de Israel, e a gente que gosta e precisa ler a Bíblia e está nos atualizando sempre, que a palavra de Deus é sempre atual, a gente vê que nesse momento de dor, nesse momento de sofrimento, aparecem aí em Israel vocês, mulheres, aparecem Esther, Judites, né? Aparecem outras heroínas, como a gente teve notícia de que mulheres defenderam os kibbutz, principalmente na área mais próxima ali da faixa de Gaza, numa atitude assim que faz a gente que lê a Bíblia dizer que isso está acontecendo novamente, né? A Judite, ela desce da cidade sitiada e vai lá e consegue decepar a cabeça do invasor, do Holofernes. Então, eu queria parabenizar, através de você, as mulheres de Israel, que a gente vê, elas fazem parte do exército de Israel. Aqui é mais raro, aqui, por exemplo, no Brasil. Apesar do serviço militar não é obrigatório para as mulheres. Mas aí eu não sei se é obrigatório ou não, mas a gente vê um grande número de mulheres engajadas no exército. E é muito bonito e é um exemplo para o mundo todo. Parabéns. Aqui o serviço militar ele é obrigatório tanto para homens como para mulheres, mas a gente tem que lembrar que Israel está lutando para defender a sua casa, as suas famílias. Essas mulheres
tanto homens como mulheres, eles estão indo para lutar pelos seus filhos, pela sua casa, literalmente. Então, não é simplesmente ir para a guerra para um país estrangeiro, e sim as mulheres que estão no front, elas sabem o que elas estão defendendo. E eu quero compartilhar com vocês uma história linda do Kibbutz Niram. Kibbutz Niram é uma pequena comunidade ao lado da faixa de Gaza, e por eles viverem próximos da faixa de Gaza, eles têm uma pessoa que é encarregada da segurança, que justamente é uma mulher, uma jovem. Ela é mais jovem que eu, inclusive. Uma jovem que é encarregada da segurança do Kibbutz. Ela estava lá e o Hamas começa a lançar foguetes, o que infelizmente não é uma coisa rara para a região do lado de Gaza, e aí cai a eletricidade do Kibbutz. A primeira coisa, ela vê que tem alguma coisa acontecendo pelos mísseis, mas ela chega para o eletricista do Kibbutz e diz: eu estou ouvindo que tem alguma coisa acontecendo. Não me soa que sejam só mísseis. Não liga a eletricidade do Kibbutz. Ele diz: não, imagina, o exército está aí, está tudo bem, vamos ligar a eletricidade. Ela diz: não liga a eletricidade, me dá 1 hora. Ele disse: ok, daqui 1 hora eu ligo. Ela foi de casa em casa no Kibbutz para todas as pessoas que são dessa unidade de proteção do Kibbutz. Não são pessoas do exército, não são pessoas da polícia, são voluntários do Kibbutz. Entendo. Que eles protegem o Kibbutz caso haja necessidade. Ela passou de casa em casa, batendo na porta de todo mundo que era dessa unidade e disse: olha, tem alguma coisa acontecendo. E eles foram e eles se prepararam. E quando os terroristas chegaram no Kibbutz, nenhuma pessoa do Kibbutz foi ferida e nem morta. Eles estavam prontos e ela estava liderando a defesa. E ela salvou o Kibbutz, ela salvou toda a cidade dela de uma maneira realmente heróica. Quando o exército de Israel não tinha entendido que tinha alguma coisa acontecendo fora do normal, ela já sabia. Então ela foi uma grande heroína, e quem dera haja mais delas, porque a gente realmente precisa de todos aqui defender nas suas casas e suas famílias. Aline, para concluir agora também a sua hora e a nossa, são 5h14 da tarde no Brasil, lá em Israel, onde está a Aline, agora 23h14. Amanhã é aguardado aí o presidente dos Estados Unidos. Se hoje o chanceler alemão já foi assim recebido pelo Hamas, imagine que amanhã será também mais um dia de tensão aí em Israel, com a presença do Joe Biden aí. Esta presença, ela simboliza, ela materializa o apoio que os Estados Unidos, maior potência militar mundial, tem dado a Israel, não é? A gente sim espera a visita do Joe Biden amanhã. A gente não acredita que vá haver mísseis lançados contra o Joe Biden, como houve hoje, porque eu acho que até o Hamas sabe o limite deles. Quer dizer, seria uma afronta ao maior exército do mundo lançar mísseis contra o Joe Biden, mas a gente sabe que do Hamas e de terroristas em geral é difícil de saber o que passa na mente deles. Eu espero para o bem de todos que isso não aconteça, mas se isso acontecer, realmente vai ser uma grande afronta. E a gente espera que a vinda do Joe Biden ajude aqui as negociações de paz, talvez a derrota do Hamas. A gente vê que teve várias conversas também nos últimos dias entre o Joe Biden e a autoridade palestina, que outra vez a autoridade que deveria governar a faixa de Gaza. Então a gente espera que essa seja uma visita produtiva, que eles ajudem também a população de Gaza e também a população de Israel a derrotar o Hamas, e que tragam aqui paz para a região, e realmente vamos orar para que isso seja um bom caminho para a paz. Quero te agradecer muito por nos atender, por conversar com a gente assim tão espontaneamente. Você está com quantos meses de gravidez? O bebê chega em 3 semanas. Meu Deus, Deus te abençoe nesse tempo todo aí, vivendo essa tensão. Com a graça de Deus, vai sair tudo bem, vai dar tudo bem, viu, Aline? Muito obrigado. E continua mandando vídeos para nós. Continue nos abastecendo com informações precisas e verídicas, não é? Porque é importante termos esse canal verídico também como é o seu. Foi um prazer te ouvir, viu? Muito obrigada a todos, vamos orar pela paz, e eu espero que a gente fale de assuntos alegres e bons no futuro também. Com certeza, muito obrigado.
Gente, nós conversamos com a Aline Shevix, acho que é assim que pronuncia, não é? Conversou conosco, ela tem um canal no YouTube, que você pode acompanhar lá também as informações diversas. Ela tem participado de tudo que é programa de televisão aqui no Brasil, os jornalísticos das emissoras, tem entrevistado a Aline, justamente por ser essa fonte tão... fidedigna, né? Sim, e também... sempre atualizada, local, atualizada, alguém que conhece a história e que está acompanhando também todo este momento com grande atenção e esmero e traz uma informação, como o senhor disse, fidedigna. Isso é importante nessas horas em que se tem, lamentavelmente, às vezes, informações enviesadas. Isto tem causado muito mal na cobertura jornalística, né? Bom, eu preciso ir para o intervalo, são 5h.